Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo em relação aos anjos e o processo da teurgia. Lá nos primeiros vídeos eu expliquei melhor o que é teurgia, eu expliquei sobre a importância de se evocar os anjos, de como se conectar com eles e muito mais. E hoje nós especificamente falaremos sobre o anjo Aladiá, que é o quarto anjo do signo de Touro. Os anjos do signo de Touro, como eu já falei para vocês, representam as qualidades do elemento terra através das características do elemento terra pelo signo de Touro. Então, o quarto anjo do signo de Touro é Aladiá. Cada anjo tem 6 signos, cada anjo cuida de 5 graus correspondente a cada signo. Se você nasceu no signo de Touro, por exemplo, tem 30 graus o signo de Touro. Então, dependendo do grau que você nasceu, será seu regente o anjo Aladiá. Assim como seja qual for o signo que você tenha, terá regentes diferentes e cada planeta do teu mapa astral terá um anjo diferente para te guiar, para você fazer esse processo de teurgia. Como eu falei, hoje nós iremos estudar o anjo número 10, Aladiá, já que na última reunião nós estudamos o anjo número 9, Raziel. Bora lá conhecer então o nosso querido Aladiá e entender como ele trabalha. Como eu já falei para vocês, o elemento terra ele fala sobre o plano material, ele fala sobre ganhos financeiros e ele fala também sobre a manutenção daquilo que a gente conquistou financeiramente na vida. Então esse anjo ele também vai ajudar você a manter os ganhos materiais que você tiver conquistado durante a sua existência. Bem, o anjo Aladiá, como eu estava falando aqui, é o quarto anjo do signo de Touro. Então ele vai ser um anjo associado ao trabalho dessa energia do elemento terra, já que o signo de Touro é um signo fixo, que é o signo que passa, diríamos assim, a essência do elemento terra. Era muito comum na antiguidade que as pessoas, quando elas começassem a ganhar dinheiro e começassem a ter um certo poder material, elas acabassem por chamar a atenção das pessoas que estavam ao seu redor. Pensa aí, uma pessoa que você conhece há anos, do nada começa a ficar com dinheiro e do nada começa a melhorar de vida. Todo mundo fica de olho, fica curioso. O que é que ele fez? Por que ele tá com dinheiro agora se antes ele não tinha? Como diz aqui no interior, quando a gente vê alguma situação assim, fulano deve estar envolvido com droga, deve estar envolvido com alguma coisa errada para estar com tanto dinheiro assim. Para ver como a gente tem crenças limitantes relacionadas ao dinheiro, de achar que toda vez que alguém começa a ter mais dinheiro, com certeza é por um motivo escuso. Nunca é por algo nobre e correto que a pessoa está fazendo, pela crença limitante que as pessoas têm. Mas por que eu dei esse exemplo? Para a gente perceber como, de certa forma, sim, existe essa ideia de mal olhado, existe essa ideia de inveja, existe essa ideia de as pessoas que estão ao seu redor não se sentirem satisfeitas observando o seu desenvolvimento financeiro. Por quê? Porque elas ficam incomodadas não tanto por você estar ganhando dinheiro, mas sim pelo fato de que elas não estão ganhando dinheiro como você. Então, muitas das vezes durante a vida, quando você começar a se destacar em alguma coisa, é normal que as pessoas ao seu redor se sintam insatisfeitas vendo o seu avanço. Pensa lá, vamos dizer que tem todo mundo da sua sala de aula do colégio, da época do colégio. E aí tem uma reunião. Quem tiver com mais dinheiro e com a vida melhor vai ser a pessoa que vai chamar mais atenção e mais mal olhado, digamos assim. Por quê? Se eu que estudei no mesmo colégio que fulano, tive os mesmos professores, como é que fulano tá ganhando 3 vezes mais que eu? Como é que fulano tá cheio de dinheiro e eu tô aqui pobre, acabado? Então, muitas das vezes, quando você começa a crescer na vida e ter notoriedade nela, você vai acabar sofrendo um tipo de assédio e um tipo de ataque que muitas das vezes, de novo, não é sobre você, mas sim sobre o fato das pessoas que não conseguiram acompanhar e ter os resultados que você tem, elas vão se sentir angustiadas e vão se sentir deixadas para trás. E o seu crescimento vai fazer com que elas se sintam ainda menores por elas não terem tido, entre muitas aspas, a sorte que você teve. O que é óbvio que a gente sabe que dinheiro honesto e justo não vem por sorte, sim por muito estudo e trabalho.
Então, a ideia do mal olhado, ela vem disso daí. Por que mal olhado? Porque você olhou para aquilo, você não gostou daquilo, aquilo te gerou sensações ruins e você meio que jogou energia negativa contra. É óbvio que a gente também não deve deixar de viver, é óbvio que a gente também não deve deixar de fazer as nossas coisas e deixar de existir simplesmente porque alguém tá olhando. Afinal, tem pessoas que são famosas e todo mundo olha a vida delas o tempo inteiro e ainda assim continuam famosas. A questão é como você lida com a forma com que esse mal olhado chegou a você. Então, na vida, tudo depende de como você se porta. Se você tem o porte correto, se você faz suas orações, se você faz suas proteções, se você tem seus méritos, não importa o mal olhado que joguem em você, você estará protegido. Tanto que o que a gente vai estudar aqui, conhecendo o anjo Aladiá, é exatamente sobre isso, sobre como o fato de você ser uma pessoa justa, honesta e que faz por merecer, mesmo que alguém coloque mal olhado no que você tem, aquilo continuará a ser teu porque você conquistou aquilo por mérito e por direito. Então, a gente não deve ter medo de fazer o bem, a gente não deve ter medo de ser uma pessoa boa, honesta, justa, a gente não deve ter medo de mostrar os nossos ganhos, de mostrar os nossos avanços e os nossos desenvolvimentos, pelo olhar que alguém vai ter em relação a isso. É óbvio que às vezes é bom sim você, caso você ainda não tenha controle energético suficiente, nem autoconfiança suficiente, esconder seus projetos, não falar sobre eles e não contar a ninguém antes que dê certo, porque realmente a gente nunca sabe quem é que tem boas intenções com o nosso desenvolvimento e quem é que tem inveja do nosso desenvolvimento. Então, na dúvida, não conte a ninguém até que já tenha dado certo. Mas com o passar da vida, com o passar do tempo, você aprende a ter uma constância, uma autoconfiança mental que não é um mal olhado de alguém que vai lhe atrapalhar de ter os seus ganhos. Então, de novo, com o anjo Aladiá a gente vai aprender isso. Como eu falei, ele era um anjo que era evocado quando você começava a ter prosperidade, quando você começava a ter ganhos financeiros na vida, para que você fosse protegido das intenções das pessoas que tentassem querer tirar de você aquilo que você conquistou pelo seu próprio mérito. Então, bora lá ler para entender melhor. Aladiá, o anjo da graça divina. Aladiá traz aspectos da graça divina. Já expliquei aqui para vocês que graça é o conceito associado à ideia de uma bênção. Na antiguidade, quando você tinha uma qualidade ou um talento a mais, diziam que você tinha sido agraciado pelos deuses. Vamos dizer que você é, sei lá, um ferreiro. Você sabe muito bem lidar com a forja do ferro. Diriam na antiguidade que você tinha a graça do deus Hefesto. Se você tivesse lá na Grécia antiga, ou então se você tivesse na Roma, você teria a graça do deus Vulcano, que é o mesmo nome, só muda é o mesmo Deus, só muda a forma de culto a ele. Agora vamos dizer que você é uma mulher muito bonita, que onde você chega chama atenção com a sua beleza. Você teria a graça de Afrodite. Por quê? Porque lá na antiguidade eles acreditavam que um humano, se ele se destacava em algo, é porque ele tinha uma proteção especial do Deus referente a esse algo. Se você é uma pessoa muito inteligente, que fala muito bem, você teria a graça do deus Hermes, ou então da deusa Atena, e por aí vai. E acreditava-se que quando você perdia essa tal habilidade que você tinha tido a sua graça retirada. Por isso, você caía em desgraça. Daí que vem a palavra desgraça, que não é um palavrão, apenas é uma palavra para referir o fato de alguém não ter sido protegido pelos deuses, ou não ter sido amparado pelos deuses, ou ter perdido a habilidade que os deuses tinham dado a essa pessoa. Então vamos dizer que você era uma mulher bonita e você ficou feia. Você perdeu a graça de Afrodite. Logo, tu és desgraçada, porque você não tem a graça de Afrodite. Se você, sei lá, sofresse um acidente durante a forja lá na sua oficina, você tinha caído em desgraça do deus Hefesto. Então, se Aladiá traz aspectos da graça divina, esse anjo ele é capaz de trazer para você sorte. Ele é capaz de desenvolver em você as habilidades que você já possui. Ele vai fazer com que você chame mais atenção pelos talentos que você naturalmente possui. Então, vamos dizer que você é bom em gravar vídeos.
ele vai te dar graça para que você se torne cada vez mais eloquente e cada vez melhor nisso. Vamos dizer que você é uma boa dentista, você vai se tornar cada vez melhor na sua área. Vamos dizer que você é uma boa cozinheira, sua comida vai ter cada vez mais sabor. Então, a Ladear traz a graça divina de acordo com as habilidades que você especificamente possui, e ele auxiliará que você tenha ganhos materiais e financeiros com essa tal graça. A Ladear também promove proteção contra mal-olhado. Então, obviamente, se você é uma cozinheira e você se torna ainda melhor por essa graça que a Ladear trouxe, ele também vai te proteger das consequências dessa graça que ele te entregou. Se você é uma mulher bonita, você chega na festa e todo mundo para lhe olhar e as outras mulheres ficam com inveja da sua beleza, ele também vai te proteger e impedir que o mal olhado delas bata em você. Se você é um homem forte, musculoso e etc, etc, e estão olhando para você, ele também vai te proteger do mal olhado para que você não caia doente, para que você não perca essa saúde. E aí continua. Enquanto o próprio potencial para lançar mal olhado nos outros é diminuído. Então ele também vai te proteger de que você não jogue energia negativa nos outros sem perceber. Porque muitas das vezes o mal olhado, apesar de que sim, existem pessoas que lançam mal olhado de forma intencional, tem pessoas que lançam sem nem perceber, como eu falei aí para vocês. Outro dia eu tava vendo um desses influenciadores digitais falar que o começo dele foi muito difícil, porque nenhum dos amigos dele apoiava ele. E aí ele falou que a maioria das pessoas que comentava o conteúdo dele, engajava o conteúdo dele e dava apoio para o crescimento dele, eram pessoas que ele nem conhecia na realidade. E ele fez uma grande reflexão em relação a isso, de que as pessoas que estavam ao redor dele, como eu falei no começo, não queriam ver ele crescer, porque se ele crescesse, elas se tornariam cada vez menores. Enquanto que quem está de longe e não conhece ele não se importa de dar brilho a ele, porque isso não vai afetar nada na vida da pessoa. Recentemente eu estava conversando com uma amiga minha que ela é médica. E ela falou que quando ela fala com a avó dela, com a tia dela, em relação a se cuidar, a fazer dieta, a fazer exercício, que o pessoal da família dela ignora os conselhos dela e trata ela como se fosse uma criança. Trata ela como se fosse ainda adolescente, que eles já viram um dia. Mas que um dia desses, a avó dela foi fazer uma consulta com outro médico e chegou em casa toda risonha falando que o médico pediu para ela fazer a dieta e que ela ia seguir a dieta. E aí essa minha amiga ficou revoltada. Poxa, eu falo todo dia para ela fazer dieta, só porque agora um médico de fora da família falou ela vai fazer. E aí eu tive de explicar exatamente isso aqui para ela, porque muitas das vezes a pessoa que está na nossa família, que está ao nosso redor, ela vai ou não vai ver brilho na gente, porque ela está acostumada com a gente, ou ela não quer ver o nosso desenvolvimento, porque isso vai fazer ela se sentir menor, ou também ela, às vezes, sem nem perceber, se incomoda com o seu desenvolvimento. Então, existe o mal olhado intencional e existe também, muitas vezes, os momentos onde a gente lança um mal olhado por alguém sem nem perceber. E esse anjo vai ajudar isso, a fazer a gente ter a autocrítica e o senso de perceber quando mentalmente você também estiver jogando mal olhado em alguém sem perceber. Porque sim, ninguém aqui é a flor do campo que nasceu sem ser semeado, ninguém aqui é o lírio mais belo do mundo que não pensa coisa ruim e que não sente às vezes inveja e que não sente às vezes angústia de ver a felicidade de alguém. Porque é normal do ser humano a gente se comparar e a gente também ter essas sensações. Então esse anjo ele também vai ajudar a evitar que você lance sem perceber e percebendo também mal olhar sobre os outros. Então a Ladear gera um escudo de energia positiva que protege a pessoa da inveja e da maldição direcionada a ela por outros. Então se alguém fizer uma maldição contra você, você também estará protegido. Lembrando aqui, de novo, que maldição não é necessariamente alguém lá no terreiro bater tambor e fazer uma macumba para você ou algo do tipo. Às vezes, só de você falar que, a fama vai durar pouco. Ou então falar, sei lá, se tem dinheiro é porque tá roubando. Às vezes, nessa aqui você tá amaldiçoando a pessoa sem perceber, porque palavras, como diria Dumbledore,
são uma fonte inesgotável de magia. Então, às vezes, quando você fala contra alguém, quando você desdenha de alguém, quando você critica alguém, você está jogando uma maldição contra essa pessoa sem nem perceber. Quando você fala para um filho, para um neto, ó, filho de peixe, peixinho é, você tá ficando ruim igual teu pai, como eu já vi muitas mães falarem. Você tá amaldiçoando a criança sem nem perceber. Então, de novo, esse anjo ele vai proteger você de maldições físicas necessárias, no sentido de feitas realmente, e também de maldições que a gente fala, que a gente solta sem nem perceber no nosso dia a dia. Esse anjo ajuda aqueles culpados de crimes que estão escondidos e temem serem descobertos. Então ele também vai ajudar a esconder você caso você esteja errado. Isso também era uma das formas que as pessoas chamavam na antiguidade para poder ter ajuda do anjo. Obviamente o anjo ele não vai proteger alguém que está no erro, né? Mas enfim, era uma crendice da época que está aqui retratada pelo fato histórico. Governa a raiva e a peste, provê a cura de doenças. Então ele também era chamado para poder gerar doenças e gerar dores para quem estava no erro. Vocês precisam entender o seguinte: anjo não é só bonzinho e não faz só o bem. Quando é necessário, o anjo ele também tem que fazer, entre aspas, o mal, no sentido do que a gente enxerga como mal. Vamos dizer, por exemplo, que uma pessoa tá te atacando o tempo inteiro e você é uma pessoa certa, justa e correta. Esse anjo ele pode movimentar energias para essa pessoa que tá te atacando se ferrar. Não porque ele tá sendo maldoso, não porque ele quer vingança ou qualquer tipo de sentimento baixo como o nosso, e sim porque a lei de causa e efeito existe. E às vezes quem tá no erro tem que pagar pelo erro que tá cometendo. É que nem você olhar para um policial que acabou de prender alguém que cometeu um crime e achar que o policial foi errado de prender aquela pessoa. Anjos, eles são parte da milícia divina, eles são parte dos exércitos de Deus. Então, se for necessário, anjo também é tiro e porrada e bomba. E anjo também pode fazer, entre aspas, o mal, segundo a nossa visão do que é o mal, mas ele sempre vai atuar na justiça divina. Então, se ele botar alguém para se ferrar e para sofrer, é porque aquela pessoa tinha débitos a pagar em relação àquilo. Então, por isso que ele governa a raiva, no sentido de que ele rebate a raiva. Ele governa a peste, porque às vezes para uma pessoa desistir e parar de te atacar, ela precisa ter problema na vida dela para ela parar de ficar gastando a energia dela com você e começar a gastar a energia dela com ela própria para ela se resolver. E prover a cura de doenças. Então, também, se for necessário, ele ajuda a curar quem esteja doente, passando por dificuldade. Seu atributo divino é Deus favorável. Então ele vai te ajudar a ter as coisas favoráveis na sua vida. Que nem na antiguidade, você estava num barco, você precisava de um vento, ter um vento seria favorável. Então é nesse sentido também. Que corresponde aos nomes divinos Siri e Ipi na língua persa, além do anjo chamado Viroasso. Não faço ideia do que seja. A pessoa que nasceu sob essa influência goza então de boa saúde e será feliz em seus empreendimentos, apreciada por aqueles que a conhecem. Frequentará as sociedades mais sofisticadas. A meditação sob este nome traz proteção contra mal-olhado, enquanto o próprio potencial para lançar mal-olhado nos outros também é diminuído. Um escudo de energia positiva irá estar ao seu redor. Então a gente vai passar agora para o Salmo, que evoca esse anjo, mas só para encerrar, Aladiá é o anjo número 10. As letras hebraicas que formam o nome dele são as letras Aleph, Lamed e Dalet. Ele é o anjo correspondente ao número 35 na gematria. Ele protege quem nasceu entre o grau 15 ao grau 20 do signo de Touro. O melhor dia e o que ele tem mais potencial para ser evocado é dia da lua, no caso, o dia de segunda-feira, que corresponde aos dias onde nós curamos o nosso lado emocional. Afinal, quando a gente lança o mal olhado para alguém, é por causa das nossas emoções mal resolvidas. O nome divino dele é Deus Probitiabilis, que significa Deus das probabilidades, ou então Deus do favor, das coisas positivas. Esse aqui é o selo dele, você pode meditar mentalizando esse símbolo na sua mente, caso você queira a proteção dele,
Ou você pode chamar o salmo que corresponde a ele, ou ficar repetindo em meditação. Aladia, Aladia, na sua mente enquanto você relembra da energia dele. Mas bora lá ao Salmo 33, que é o Salmo de Aladiá. Vou lê-lo por completo enquanto mentalizo o anjo Aladiá e depois vou reler interpretando. Então, quem quiser também evocar aí o anjo Aladiá para sua vida, proteção nunca é demais, só acompanhar aí mentalmente. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos contém o louvor. Louvai, louvai ao Senhor com harpa, cantai, cantai a ele com um saltério e um instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia de bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército dele pelos espíritos da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão e põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Ó Senhor, desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. Ó conselho do Senhor, permanece para sempre os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurados, bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. Ó Senhor, olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar de sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que salve com a grandeza de um exército, nem homem valente que se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor. Seja a tua misericórdia sobre nós, como em ti esperamos. Que assim seja. Que o anjo Aladiá coloque seu escudo e toda a sua proteção sobre nós, que possamos continuar a crescer financeiramente de forma abundante em nossas vidas, que nenhum mal-olhado nos atinja e que qualquer mal-olhado que já tenha alcançado as nossas mentes seja limpo, que qualquer energia caia por terra e volte aos chãos, que sejamos limpos, protegidos e que possamos continuar a crescer financeiramente de forma próspera e abundante. Que assim seja. E aí vocês também, caso não queiram fazer o salmo, inventam uma oração falando de coração o que vocês perceberam que é o que o anjo cuida e pedindo por súplicas a sua proteção e o seu carinho. O salmo é bem simples de entender, não vejo por que ler ele novamente para interpretar. É um salmo que fala exatamente sobre ter coragem em Deus, ter fé nele, acreditar na sua proteção e acreditar nos seus valores. A única coisa que eu deixaria mais ressaltada é o quanto ele fala sobre os gentios e sobre quebrar na nossa mente crenças que nos façam mal e que sejam limitantes ao nosso crescimento, e também sobre o quanto a gente deve ter fé em Deus de que Ele nos protegerá das pessoas com más intenções. Agora eu vou ler aqui e interpretar o daimon oposto ao anjo Aladiá. Como eu já falei para vocês várias vezes, mas é sempre bom relembrar, porque pode só ser que alguém pegue esse vídeo para ler sozinho. Daimon é uma palavra que vem lá do grego e significa espírito. Então,
Daimon significa espírito, e lá na antiguidade, tanto o espírito bom quanto o ruim era chamado de daimon. Foi com o advento da Igreja Católica e do cristianismo que a Igreja colocou que evocar qualquer espírito que fosse era algo negativo. Então a Igreja passou a chamar todos os espíritos de demônios. E a palavra demônio pegou essa conotação negativa. Tecnicamente, por essa visão aqui, o processo de chamar os anjos se chama teurgia e o processo de chamar os demônios se chama goetia. Eu vou explicar aqui o demônio oposto com o princípio de fazer vocês entenderem as partes negativas que nos aproximam dessa energia densa e como nós devemos manter a nossa mente firme para nos afastar dessa energia densa, para que assim a gente possa continuar se conectando apenas com a lade A e afastando a face negativa da nosso vício, da nossa vaidade, do nosso ego. Buer. Buer é o presidente que comanda 50 legiões de espíritos, aparecendo na forma de Sagitário, um centauro, ou com uma cabeça de leão com 5 pernas de cabra. Por que tem essa forma? Na antiguidade, o leão era um símbolo que representava o ego humano, a vaidade humana e o desejo humano de ter cada vez mais posses. E pernas de animais, perna de cabra, perna de bicho, como cascos, geralmente era um símbolo associado à bestialidade e ao apego à matéria. Retornar a ser como um animal que anda na natureza. Então, geralmente, por isso que fazem essas figuras tão medonhas, tão horrorosas, para causar um certo medo na gente mesmo. Esse daimon ensina sobre filosofia, moral e natural. Na época, ter conhecimento de filosofia fazia você ter muito poder socialmente, porque você se tornava uma pessoa mais inteligente. Então, tinham muitos daimons que eram evocados apenas para ensinar conhecimento. Ele também ensinava arte, lógica, virtude das ervas, então ele podia ensinar ervas de cura para alguém, e plantas, sob todos os tipos. Também é um daimon chamado para curar desequilíbrios dos homens, como alcoolismo e outros vícios, e fornece bons familiares. Então ele também era um daimon chamado para curar pessoas de vícios que elas não conseguiam largar de jeito nenhum. Tudo que esse daimon aqui pode fazer, você pode também pedir ao anjo aladear, que ele também faz. Tanto que K deixou aqui bem claro que ele conseguia realizar curas, ó, prover cura de doenças. Como o alcoolismo é uma doença, você também pode pedir ao aladear que ele vai curar o vício da mesma forma. Só falando rapidamente, esse site é feito por Gabriel Costa e Gaio Nicodemos, são os dois criadores do site. Eu pedi permissão a eles para mostrar o site durante as palestras e explicar da minha forma, e eles falaram que não tinha problema, contanto que eu mostrasse o nome deles e fizesse um merchan aí do trabalho deles, que eles dão um curso ensinando isso daqui que eu também estou falando, da forma deles e pela visão deles. Continuando. Seu nome, Buer, significa a besta ou o monstro, e a sua simbologia pode ser rastreada até o centauro Quiron, ou o Sagitário. Então todo o mito do signo de Sagitário está associado com o mito de Buer, porque o Quiron, que é o Sagitário, que é o centauro mais famoso da mitologia grega, era um centauro que tinha a capacidade de curar as pessoas de qualquer doença, só que ele não conseguia curar a própria doença dele, que foi uma flechada que ele tomou com o veneno da hidra de Lerna em um dos trabalhos de Hércules. Então é um mito que representa o ato de curar os outros e muitas vezes não conseguir se curar propriamente dito. Continuando. Na astrologia já é representado pelo sátiro Pan, tanto que a palavra pânico vem desse deus Pan, que seria o ato de você ter medo de se perder na floresta. Originalmente a palavra pânico vinha disso. Na Suméria era o deus Mantícora Pabigsag, sei lá como é isso. E também tem semelhanças iconográficas com o centauro Quiron, que foi o centauro que treinou os grandes heróis da mitologia grega. Ao ser adotado por Apolo, o centauro Quiron adquire diversos conhecimentos sobre plantas, lógica, poesia, filosofia, entre outros, sendo a divindade mais diretamente associada ao daimon Buer.
Sua natureza controlada e sábia permite os homens a restaurar o seu equilíbrio, sendo uma exceção entre os centauros, frequentemente associado ao alcoolismo e ao excesso dos mitos gregos. Então, o Daimon Buer é um dos exemplos de, entre aspas, daimons que, entre aspas, são positivos e que ensinam sobre cura e coisas, entre aspas, boas. Mas, ainda assim, ele é um daimon. Ele tem uma energia densa e ele vai trabalhar na densidade. E, de novo, tudo que é atribuído aqui a Buer, a Ladiá pode fazer também. Então, não acho que só o Buer vai te entregar isso. Mas tem pessoas que preferem trabalhar com energias densas e, por isso, evocam Buer. A capacidade de fornecer bons familiares está relacionada aos conselhos de Quiron. Lembrando aqui que na magia familiar não é familiar no sentido de seu irmão, sua tia, seu parente. Familiar na magia é um espírito que um deus ou então uma entidade dá a você de presente para te cuidar enquanto ela não está presente. Então, após evocar Buê, ele pode te dar um familiar, que seria um espírito ajudante, para que esse espírito fique te passando conhecimentos quando o próprio Buer, entre aspas, não está presente. Então, dizer aqui que ele tem a capacidade de fornecer bons familiares é no sentido de que ele doa espíritos positivos que podem te ajudar bastante. De novo, os anjos também, dependendo da vertente, doam familiares e ajudam com a energia deles. Então, a mesma coisa pode ser feita por Aladiá, que está relacionado aos conselhos de Quiron. Quiron era considerado um grande conselheiro e um dos homens mais sábios, dos centauros mais sábios que já existiu. Então, ele era uma figura muito positiva na mitologia grega, que foi mentor de diversos heróis sábios como os argonautas, Jasão, Peleu, Perseu, o médico Esculápio, os semideuses Aristeu e o semideus Aquiles. Curiosamente, o sátiro Pan também é citado como treinador de heróis. Outros centauros gregos que possuem associação com Buer são Polos e Nessus, ambos mortos por flechas em situações diferentes. Polos por abrir uma garrafa de vinho e com isso levar os seus centauros a um frenesi, e Nessus atingido por Heracles ao tentar violar sua noiva. Então ambos foram mortos por Heracles, que é o nome correto de Hércules, dependendo da versão que você está lendo do mito. Se eu não me engano, o nome verdadeiro do Hércules é Alcides, algo assim. Eu achei muito engraçado quando descobri. Pode ajudar com a libertação de vícios e para trazer conhecimento sobre as ervas que auxiliam em uma certa situação. A meditação com o selo pode ajudar na anamnese em situações médicas e a achar curas espirituais mais rápidas. E também ajuda com intuições para você encontrar as ervas certas quando você precisar fazer um banho, quando você precisar fazer ou ensinar alguma coisa energeticamente positiva. De resto, tem aqui explicando como cultuar esse Daimon, mas como eu falei aqui, eu não vejo utilidade. Tô lendo e explicando ele só por lei mesmo, mas ele é o Daimon oposto ao anjo Aladiá, e como eu falei, prefira chamar o anjo, que é mais tranquilo, mais de boas e vai te ajudar no seu processo de evolução. É isso, espero que vocês tenham entendido, gostado. Vou abrir de novo aí para as perguntas e, como sempre, que o anjo Aladiá abençoe profundamente cada um de vocês e que o sucesso seja a única possibilidade.